Olá, alunos da Escola Mélio, professor Fernando de Filosofia, e vamos para mais uma aula online. Pessoal, espero que estejam todos bem, tá? Bom, falaremos hoje sobre o humanismo renascentista do século XV. Na aula passada a gente falou que foram 4 fatores históricos principais que podem ser considerados aí os principais, que contribuíram para a origem da filosofia moderna. O humanismo renascentista do século XV, a descoberta do Novo Mundo na América em 1492, a reforma protestante do século XVI e a revolução científica do século XVII. Mas nesta aula a gente vai falar especificamente sobre o humanismo renascentista e também continuaremos com esse mesmo tema na próxima aula. Serão 2 aulas, então, falando sobre o humanismo renascentista. Bom, para começar, pessoal, Giorgio Vasari, pintor e arquiteto italiano, ele foi quem primeiro empregou esse termo renascimento para designar a retomada do estilo clássico da pintura pelo pintor Giotto no século XIV, então no século anterior, influenciando um novo estilo que rompe com a arte gótica, característica do final do período medieval. Do que se trata então, professor, o renascimento, o humanismo renascentista? É basicamente, a gente vê com as artes elas tiveram uma força de expressão grande para a retomada daquelas obras de artes greco-romanas em detrimento das artes sacras, a arte gótica. A gente tinha no período medieval as artes, a pintura, a escultura, foi deixada aquela forma de fazer arte greco-romana de lado, onde o homem era o centro de tudo. No ano passado a gente falou sobre o conceito de homem belo e bom lá para os gregos e para os romanos também. Você vê isso muito naquelas esculturas, aquelas esculturas com corpos perfeitos. Nós temos aqui, por exemplo, 3 esculturas greco-romanas, o Discóbulo, a Lira e o Hermes, que demonstram bem o que eu estou falando. Isso aqui é uma arte mais clássica lá dos greco-romanos. O homem como centro do mundo e não como essa arte aqui mais voltada para o sagrado, voltado para concepções de fé. Essa era a arte empregada durante o período medieval, era a arte, digamos que permitida pela igreja. Então, o humanismo renascentista, ele começa nascendo com alguns movimentos culturais, principalmente o movimento artístico, tá? E o que acontece? Eles saem daquele obscurantismo, daquela escuridão empregada pela Idade Média, e o pensamento medieval é deixado de lado. O homem ele não é mais um ser pecador incapaz de se guiar sozinho, inclusive com a total dependência da igreja, tá? Buscando o lema do humanismo, no humanismo, o lema que foi empregado foi o de Protágoras. Tanto que eles voltam lá nos clássicos que eles usam esse lema de Protágoras, que era um sofista lá contemporâneo de Sócrates, ou um pouco anterior a Sócrates, em que ele diz: o homem é a medida de todas as coisas. E essa frase de Protágoras é exatamente um contraponto à ideia de que a igreja, e de que Deus está no centro de tudo. Aqui, usando essa célebre frase, é o homem que passa a ter uma visão mais centralizada. A visão não é mais teocêntrica, passa-se a ter uma visão aí voltada para o homem. Tá? Esse lema coloca o homem como centro do pensamento. Olha só como a arte, pessoal, a arte é a primeira expressão desse humanismo renascentista. Nós estamos vendo que eles estão buscando os clássicos para tentar reviver um novo pensamento, uma nova forma de pensar, totalmente liberto daquele pensamento medieval. Tá bom? Bom, importante que vocês saibam que o humanismo, ele rompendo com essa visão teocêntrica, surge aqui o contexto do dignitas hominis, ou dignidade do homem, que se opõe ao tema lá medieval miseria hominis, a miséria do homem, um ser caído, descendente de Adão e marcado pelo pecado original. O humanismo renascentista ele nasceu em qualquer lugar, tá? Foi lá em Florença, na Itália.
uma cidade muito rica, uma das mais ricas da Europa, né? Era um período em que esse pessoal, né, por morarem ali naquela península itálica, um local muito propício ali ao comércio, eles começaram a enriquecer. E com essas riquezas, muitos mecenas, quem são os mecenas? São pessoas ricas, né? Reis, príncipes, grandes comerciantes, condes, duques, bispos, eles começaram a patrocinar as artes. E esse florescer da arte floresceu um novo pensamento, né? O homem como o centro das coisas, tá? E esses mecenas, a gente tem uma explicaçãozinha aqui sobre quem eram esses mecenas, né? Pessoas ricas lá da cidade de Florença ou de outras cidades ali também ricas, mas o humanismo renascentista nasceu basicamente na cidade de Florença, lá na Itália. Esses aqui são alguns dos mecenas mais conhecidos, né? Lourenço de Médici, que foi banqueiro italiano, mas também foi governante de Florença. Cosme de Médici, também banqueiro e também político italiano, porque ele foi também governante de Florença. Nós temos mais dois aqui, Galeazzo Maria Sforza, um duque de Milão, e Francisco I, rei da França. Esses eram alguns, né, dos mais conhecidos mecenas que patrocinavam as artes. Nesse período do humanismo renascentista, alguns grandes nomes da área de arte surgiram, né? Eles vieram à tona. Leonardo da Vinci, que além de pintor, ele se empregava aí em muitas outras áreas, né? Como ele fazia invenções militares, ele fazia experimentos científicos, né? Era um homem realmente que tinha multifunções, né? Mas ele é um grande artista que foi reconhecido nesse período. Nós temos também Michelangelo, nós temos também Rafael de Sanzio. Nesse momento eu vou falar de Leonardo, porque tem uma pintura dele que é uma das pinturas mais conhecidas no mundo e naquele período era a mais conhecida naquele local, que é a Mona Lisa, ou alguns chamam de La Gioconda. Por que La Gioconda? Porque Mona Lisa era a esposa do comerciante Giocondo. E olha só como a arte representa, né, um pensar diferente, né, um sair das garras da igreja, né, daquela prisão de pensamento, só sendo permitido um pensamento sacro, cristão, né, tudo que não era ligado à igreja era algum tipo de pecado ou havia um certo julgamento, tá? E a La Gioconda, ela representa bem esse humanismo, né, a Mona Lisa, porque a pintura não é uma pintura sacra, não é a pintura de um rei, de um príncipe ou de um governante, é a pintura simplesmente da esposa do Giocondo, um comerciante, ponto. Então nós temos aqui a arte não mais voltada para o sagrado e começa-se a pintar pessoas comuns, né? Não se sabe se realmente, né, ainda mais que Giocondo era um comerciante, talvez ele poderia ter sido uma pessoa com dinheiro, mas mesmo pessoa com dinheiro, ele não era um governante, não era um bispo, não era alguém importante para a igreja. Então o humanismo ele se volta mais, olha, eu vou pagar para você pintar um quadro da minha esposa, tá? Ela não é uma pessoa de grande importância no cenário político, no cenário religioso, e mesmo assim ela foi pintada. E note, pessoal, que nós temos aqui não uma pintura comum. O pessoal daquela época, eles não só faziam pintura, mas tinham aí algumas digamos assim, algumas técnicas diferenciadas, né? Algumas técnicas, como no caso aqui a sequência infinita, ou conhecida como sequência Fibonacci, né? Todo um negócio aqui, como é que eu posso dizer para vocês? Totalmente diferente, né? Aplica-se uma matemática aqui nessa pintura, não é simplesmente uma pintura, né? Existe todo um segredo matemático por trás dessa pintura, tá? Então esse é o primeiro que a gente falou, que é o Leonardo da Vinci. Tem um outro aqui, Rafael de Sanzio, né, um artista também dessa época, que ele pintou essa obra aqui, pessoal, ó. A Escola de Atenas. E onde foi pintada essa obra, A Escola de Atenas? Foi pintada lá na Stanza della Signatura, uma sala onde o Papa
ele assina os decretos. E essa pintura, ela foi uma encomenda do Papa Júlio II. E pensa só, o que tem aqui nessa pintura? Bom, vou ler essa parte aqui do material para vocês entenderem. O humanismo renascentista representa o surgimento de uma nova alternativa do pensamento, um novo estilo e uma nova temática. O que melhor ilustra a importância da redescoberta dos clássicos pelo humanismo renascentista, independente da intervenção ou intermediação da igreja, seja o célebre afresco de Rafael de Sanzio. Por quê? O afresco reúne os mais importantes filósofos gregos da antiguidade, tendo ao centro as figuras de Platão. Aqui nós temos Platão apontando para cima, tá? Porque Platão ele tem aquela teoria do dualismo, né? O mundo sensível e o mundo das ideias, o que culminou, o que contribuiu para o pensamento cristão, né? Do dualismo, do mundo espiritual e do mundo terreno, tá? E nós temos aqui também aqui os filósofos e grandes nomes, não só da época de Platão, né? Outros, temos pré-socráticos, temos socráticos, temos vários filósofos. Esses do lado de cá que são mais adeptos, né, segundo o pintor Rafael, às teorias de Platão. E aqui nós temos Aristóteles, tá vendo aqui apontando para baixo. Aristóteles ele foi discípulo de Platão, como vocês viram o ano passado, e ele não concordava com as teorias de seu mestre, né? Claro, principalmente com essa questão do dualismo. Ele falava que não é o mundo das ideias que é o mundo perfeito. O mundo perfeito está aqui, temos que nos importar com as coisas desse mundo. Do lado de cá, os filósofos ou grandes nomes aqui importantes que são adeptos, segundo o pintor, às teorias de Aristóteles, tá? Importante falar para vocês que nesse período renascentista, como ele era muito próximo da era medieval e da escolástica, deixou-se de lado as teorias de Aristóteles e se embasou mais nas teorias platônicas. Por quê? Porque, na verdade, Aristóteles estava muito próximo daquelas teorias ali que estavam remanescentes, né, com a escolástica. Enquanto que Platão foi empregado aquela visão mais artística de Platão, não aquele Platão que influenciou a patrística, porque nós temos na era medieval a filosofia patrística, que foi a primeira que começou, né, em relação aos padres da igreja, quando surgiu essa filosofia medieval, e eles incorporaram a filosofia de Platão para tentar chegar nos ouvidos dos pagãos, dos greco-romanos, a filosofia, como é que eles iriam pregar a teologia, a filosofia cristã, né? O intuito deles era pregar o evangelho. Eles incorporaram a filosofia greco-romana, a filosofia grega, né? Especificamente a grega, usaram também de outras filosofias do período helenístico, mas começaram platonizando o tema cristão com Santo Agostinho, e depois no período da escolástica com São Tomás de Aquino. Então eles deixam de lado Aristóteles, que era o filósofo que estava em voga naquele momento, né, estava na moda ali com a escolástica, e começam a usar o platonismo. Mas não é qualquer teoria de Platão, era um Platão mais voltado para as questões artísticas, tá? Era um Platão mais voltado aí para as questões da retórica, da oratória, da dialética, da política. Eles queriam voltar àquelas discussões da democracia ateniense, dos pensamentos clássicos, racionais. Eles não queriam aquele Platão que influenciou o dualismo ali entre um mundo sensível e um mundo das ideias, no caso que a igreja empregou como um mundo terreno e um mundo espiritual, tá? E assim eles usaram também, né, esses dois filósofos, mais Platão. Foi fundado lá por Gemisto, né, com a influência de Gemisto, uma grande escola, a escola platônica, sob o patrocínio de Cosmo de Médici, um dos mecenas aqui também que investiu pesado tanto em artistas quanto nessa parte literária. E essa escola ela serviu de modelo para muitas outras que foram surgindo lá em Florença, tá bom? A outra questão importante aqui também foi o concílio ecumênico
o Grande Concílio Ecumênico realizado em Florença em 1431, sob a inspiração também de Cosme de Médici. Olha só como esse cara investiu pesado no humanismo renascentista. Claro que ele não sabia que ele estava investindo assim, vou investir hoje no humanismo renascentista. Mas ele queria mudar essa forma de pensar. Ele queria, de alguma forma, que as questões culturais tivessem um certo progresso ali, tá? E a intenção dele era aproximar a Igreja Católica Romana nesse concílio. O que é concílio? O que é esse concílio, professor? Concílio é uma reunião, tá? Eles juntam os ecumênicos, as pessoas da igreja, pessoas ligadas aí até a religião, bispos, padres, frades, todos os envolvidos aí para discutir algum tema de interesse da igreja e da religião em si. Então, a intenção de Cosme era aproximar a Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa Grega. Ou seja, o mundo europeu ocidental e o Império Bizantino, esse Império Bizantino que já estava decadente em razão das ameaças dos turcos. Tá? Esse concílio não foi, um sucesso, não teve o sucesso esperado. Todavia, ele contribuiu para a intensificação do fluxo de especialistas na cultura grega para o Ocidente, o que se deu até a queda de Constantinopla. Ou seja, esse concílio ele possibilitou, ele foi uma abertura, uma porta de ingresso para grandes pensadores, para grandes estudiosos lá do Oriente virem para o Ocidente com obras de Platão, Aristóteles, aqui até fala, várias obras de Platão, Aristóteles e de outros filósofos e poetas foram traduzidos para o latim, o que possibilitou um maior aprofundamento nessas obras. Então, esse concílio ecumênico, ele contribuiu para que o conhecimento greco-romano viesse para o Ocidente, fosse intensificada essa vinda de pessoas que estudavam a cultura clássica, a cultura greco-romana, e o que intensificou ainda mais essa forma de pensar a respeito nesse período aqui, não só mais ligado à era medieval. Tá? Bom, pessoal, o humanismo também teve importância, uma grande importância, na verdade, para a política. Só que este tema a gente vai abordar na próxima aula, tá? Também falando de humanismo, mas a sua contribuição política. Em relação à aula por hoje é isso. Aqui tem no finalzinho do material as 4 perguntas para vocês responderem. Respondam, tirem foto e enviem para o meu WhatsApp. Está aqui o número do meu WhatsApp, tá? Também tem lá no grupo de vocês o número do meu WhatsApp. Assim que responderem, enviem para o meu WhatsApp. Também ficarei no plantão de dúvidas à disposição de vocês, todas as quartas-feiras, das 7 às 19 horas. Bom, pessoal, por hoje é isso e fiquem com Deus.